Quando a gente fala no financiamento para a construção da Caixa Econômica Federal, infelizmente ainda existe muita desinformação, ou seja, as pessoas não sabem que esse tipo de financiamento existe e quando sabem, não entendem como funciona o processo desse financiamento. Eu falo para vocês, infelizmente isso acontece até mesmo dentro de algumas agências da Caixa aí pelo Brasil. O que acontece? Essas agências já batem as metas dela de financiamento com financiamentos de imóveis novos, financiamentos de imóveis usados. E às vezes elas nunca nem fizeram um financiamento para a construção. Então a pessoa chega até a agência para se informar como funciona esse financiamento e eles falam que não sabem ou que daqui a pouco esse financiamento nem existe. Então nesse vídeo eu vou te mostrar as 4 perguntas, as 4 dúvidas que mais me fazem em relação ao financiamento para a construção. Tenho certeza que a partir dessas dúvidas tu já vai conseguir entender um pouco mais como funciona o processo desse tipo de financiamento. Gente, a primeira coisa que eu preciso falar aqui é que o financiamento para a construção da Caixa Econômica Federal, ele é um financiamento que ele é válido para todo o Brasil e as regras são nacionais. Ou seja, o que eu estou falando aqui deveria, teoricamente, valer para todas as cidades, todos os municípios do Brasil. Infelizmente, acontece muito de o pessoal vir aqui me falar: Rafael, tu falou aquela informação, eu fui até a agência da Caixa e eles me informaram que isso aí não é válido para a minha cidade. Gente, é válido sim. As informações, todo o processo do financiamento, ele é igual para todo o Brasil. O que acontece é que daqui a pouco essa agência não sabe trabalhar com financiamento para a construção. Então nesse vídeo eu vou te mostrar 4 dúvidas que o pessoal sempre me pergunta e a partir dessas dúvidas tu já vai entender um pouco mais sobre como funciona esse processo. Mas antes eu peço que se tu ainda não é inscrito aqui no meu canal, te inscreve, ativa as notificações, já deixa o like aqui nesse vídeo que isso vai me ajudar muito. E eu também já peço que se tu ainda não me segue lá no Instagram, segue lá, @engenheirosdozero. Todo dia eu tô nos stories mostrando ali minha rotina nas obras, também tirando dúvidas sobre o financiamento para a construção para quem me pergunta e eu tenho certeza ali que o meu Instagram também vai te ajudar muito. Gente, vamos partir para a prática. Pergunta número 1, a dúvida que sempre me perguntam: Rafael, eu preciso ter uma empresa para fazer um financiamento para a construção? Pessoal, coloquem na cabeça de vocês, não precisa de empresa para pegar um financiamento para a construção pela Caixa Econômica Federal. E na verdade, isso é uma das grandes vantagens desse tipo de financiamento. Se vocês pararem para pensar, como que as grandes construtoras sempre fizeram os empreendimentos delas, aqueles prédiozões, aqueles condomínios gigantescos, elas sempre pegaram financiamento bancário, elas sempre entenderam que descapitalizar, tirar o dinheiro do bolso é se expor ao risco. Então elas iam até os bancos e conseguiam facilmente financiamento para esses empreendimentos. Só que o que acontece? Se uma pessoa abre uma empresa e vai tentar pegar um financiamento com o banco, ela não vai conseguir. Por quê? Porque o banco precisa de uma comprovação de renda. E qual é a comprovação de renda de uma empresa? É faturamento, é portfólio, é lucro, é anos de empresa. Como que uma empresa que acabou de ser aberta vai conseguir isso? Ela não vai, gente. Então, a grande vantagem desse financiamento é que ele não é um financiamento para pessoa jurídica, ele é um financiamento para pessoa física. Então, se daqui a pouco o cara tem uma construtora, o financiamento que ele vai pegar vai ser sempre no nome dos clientes dele. Ele vai construir a casa para o cliente, mas quem vai pegar o financiamento é a pessoa física, é o cliente dele. Se daqui a pouco ele vai construir uma casa para vender, mesmo que ele tenha uma construtora, mesmo que ele tenha uma pessoa jurídica, o financiamento vai ser no nome da pessoa física dele. O que vai ser avaliado não é faturamento de empresa. O que vai ser avaliado é a renda comprovada dele. Isso facilita demais, gente. Qualquer pessoa que tenha CPF, nome limpo e renda comprovada está apta para pegar um financiamento para a construção. Isso facilita demais essa facilidade de acesso ao crédito. Gente, dúvida número 2 que também me perguntam muito. Rafael, posso pegar esse financiamento para a construção
e fazer casas geminadas, fazer 2 casas em um único terreno, daqui a pouco fazer um conjunto de kitnets. Gente, o que vocês precisam entender? Esse financiamento que eu me refiro aqui, financiamento de aquisição de terreno e construção, financiamento de construção em terreno próprio e financiamento de reforma e ampliação, são financiamentos para residências unifamiliares, ou seja, um terreno, uma casa, uma construção, um financiamento. Gente, não é possível construir mais de uma casa por terreno. Isso faria com que essa construção se caracterizasse como um empreendimento. E financiamentos para empreendimentos, para residências multifamiliares, só são válidas para empresas, para pessoas jurídicas. Então, quando a gente fala em financiamento para a pessoa física, é sempre para residências unifamiliares. É claro que tu pode vender essa casa, ou essa casa pode ser para ti morar, pode ser para o teu cliente morar, mas o que vocês precisam entender é uma casa por terreno. O que é possível de ser feito é se daqui a pouco a pessoa quer construir, por exemplo, 2 casas em um terreno porque ela tem um terreno muito grande. O que pode ser feito é ela fazer o desmembramento desse terreno, ou seja, separar esse terreno grande em 2 terrenos menores e pegar um financiamento para construir uma casa numa parte do terreno e pegar outro financiamento para construir outra casa na outra parte do terreno. O que não dá, gente, é um financiamento para construir 2 casas em um único terreno. Tá lá nos normativos técnicos da Caixa. Uma das exigências é que a casa que vai ser construída, o imóvel, tenha um terreno com matrícula individualizada. Então, volto a falar, um terreno, uma casa, um financiamento. Gente, dúvida número 3 e talvez a dúvida mais essencial que eu vou falar aqui para vocês entenderem o processo do financiamento para a construção. Rafael, como funciona a entrada nesse financiamento? Rafael, é possível zerar essa entrada? Rafael, é verdade que dá para financiar 100% da construção de uma casa? Gente, vamos por partes. Quando a gente fala em entrada no financiamento para a construção, a gente precisa entender que essa entrada é de recursos próprios a serem aplicados na obra. Ou seja, é o dinheiro que quem pegou o financiamento vai ter que aplicar na obra. Vamos entender isso de uma forma mais clara. A Caixa sempre vai financiar até, no máximo, 80% do valor do imóvel que vai ser construído. Lembrando que imóvel é terreno mais construção. Então, se por exemplo eu estou dizendo para a Caixa que eu vou construir um imóvel de 500 mil reais, onde por exemplo 100 mil é terreno e 400 mil é construção, a Caixa vai me dizer assim: se a tua renda for suficiente, eu te financio no máximo 80% desse valor. Ou seja, a Caixa nos emprestaria 400 mil reais. Só que esses 100 mil reais que faltam, que seria a entrada, o recurso próprio a ser aplicado na obra, em nenhum momento eu vou ter que pagar para a Caixa. A entrada não é dada ao banco. A entrada é somente a parte do imóvel que a Caixa não financia. Então ela te diz: te empresto 80%, os 20% que faltam, tu te vira. Tu vai ter que dar um jeito de conseguir esse dinheiro para construir o imóvel que tu está propondo. Só que, gente, o que a gente tem que entender é que como essa entrada, esses 20% que a Caixa não financiam, são de recursos próprios a serem aplicados na obra, esse valor se torna muito flexível. Por exemplo, naquele mesmo exemplo que eu falei, se eu estou dizendo para a Caixa que eu vou construir um imóvel de 500 mil reais e se por qualquer situação que seja, durante a obra eu só precisei usar 450 mil reais, eu não precisei dar aqueles 100 mil de entrada, eu não precisei aplicar os 100 mil na obra. Eu precisei aplicar apenas 50 mil, porque 50 mil eu consegui economizar ao longo da obra. Se por acaso tu falar para a Caixa que tu vai construir um imóvel de 500 mil reais e a Caixa avalia que é um imóvel que vai valer 500 mil reais, mas tu consegue executar essa obra só com 400 mil reais, pronto, tu zerou a entrada. Os 80% emprestados pela Caixa já foram suficientes para tu construir 100% dessa casa. Então é isso que tem que ficar claro, gente. A entrada em nenhum momento precisa ser dada para a Caixa e a entrada em nenhum momento precisa ser comprovada para a Caixa
que a gente utilizou na obra. Quando a gente faz uma obra financiada pela Caixa, todas as comprovações de andamento da obra são físicas. Ou seja, o fiscal vai até a nossa obra e vê que a casa que a gente falou que ia construir, que a gente passou os projetos, as planilhas para a Caixa, está de fato sendo construída. Ele olha o andamento físico, ele não olha o quanto eu gastei. Ele vê que naquela etapa eu falei que eu ia executar 20% da obra. Se a obra tiver 20% executada, tá ok. Não interfere em nada para a Caixa se eu gastei mais ou menos do que eu falei que eu ia gastar. Então, pessoal, entrada, vamos lá. Caixa financia até 80% do valor do imóvel. Os 20% que faltam é a pessoa que pegou o financiamento que vai ter que aplicar na obra. Mas se por acaso ela não precisar utilizar todos esses 20%, tranquilo, ela só precisa construir o imóvel que ela se propôs a construir. Pessoal, quarta e última dúvida. Essa dúvida eu recebo muito. Rafael, qual é a melhor modalidade de financiamento? Qual o melhor financiamento para mim? Pessoal, quando a gente fala em financiamento para a construção da Caixa, existem duas modalidades. São elas o programa Casa Verde Amarela e o SBPE, o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Antes de eu explicar cada um deles, vocês precisam entender que não existe um que é melhor que o outro. Essas modalidades são para públicos diferentes. O programa Casa Verde Amarela, ele é um programa habitacional do governo que foi criado para ajudar as pessoas a atingir o sonho da casa própria. E justamente por ser um programa habitacional do governo que quer ajudar as pessoas, ele tem algumas vantagens em relação ao SBPE. Mas ele também é muito mais restrito. Poucas pessoas vão se enquadrar dentro do Casa Verde Amarela. E todo mundo que não se enquadrar dentro do Casa Verde Amarela vai conseguir se enquadrar no SBPE. Então vamos lá. Quais são as regras para que uma pessoa se enquadre dentro do Casa Verde Amarela? A pessoa tem que ter uma renda mensal comprovada de no máximo R$7.000, ela não pode ter nenhum imóvel no nome dela e ela não pode ter passado por nenhum programa habitacional do governo. Ela precisa ter essas três características. Mas além disso, o Casa Verde Amarela possui tetos máximos por região. Ou seja, em cada cidade tu vai poder construir no máximo até um valor de imóvel. Então normalmente esse valor é maior aí nas capitais e acaba sendo um valor menor nas cidades do interior. Só que o que acontece com isso? Vamos dizer que a pessoa se enquadre ali dentro das características do Casa Verde Amarela, mas ela quer construir uma casa com um valor um pouco maior do que o teto da cidade dela. Ela já não vai se enquadrar mais dentro do Casa Verde Amarela. Aí ela vai ter que construir pelo SBPE, que não existe nenhum teto máximo. Tu consegue financiar casa de qualquer valor no SBPE. Quais as vantagens do Casa Verde Amarela em relação ao SBPE? No Casa Verde Amarela, os juros são um pouco menores que no SBPE. No Casa Verde Amarela, eles giram ali em torno dos 5 a 6% ao ano, enquanto no SBPE eles giram ali na casa dos 7 a 8% ao ano. E também ali no Casa Verde Amarela, para aquelas famílias que têm renda mensal menor do que R$4.000, o governo, além do valor do financiamento, auxilia com o valor de subsídio. Isso não existe no SBPE. Mas o que vocês têm que entender é que até essa diferença aí de juros que é cobrada, ela não é tão alta. Então, quem é que vai construir pelo Casa Verde Amarela? Quem se enquadrar dentro desse programa. Quem não se enquadrar dentro do Casa Verde Amarela vai conseguir construir tranquilamente aí pelo SBPE, que também tem taxas de juros baixas. É só vocês verem, experimentem pedir um dinheiro emprestado para o banco. Vocês vão aí pegar juros de 11, 12% ao ano. Juros aí de 7 a 8% ao ano ainda são juros muito bons que valem muito a pena. Pessoal, espero que a partir dessas dúvidas aí eu tenha esclarecido para vocês um pouco mais sobre como funciona o financiamento para a construção da Caixa Econômica Federal. A gente precisa aí acabar com essa desinformação e trazer informação de qualidade sobre o processo desse financiamento. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de curtir e se ainda não são inscritos no canal, se inscrevam e ativem as notificações porque isso vai me ajudar demais.
Obrigado pela atenção e até a próxima!